mais um episódio do Pod Confras. Hoje é o 15º, Décimo Douglas? quinto. Estamos perdendo as contas já, hein? É, tá Olha, longe, cheio né? de podcast. Eu, Andressa Magalhães, como apresentadora, nossos co-apresentadores Andressa Santos, Olá. Douglas Vilar. E hoje nós temos uma presença da doutora Vanessa Tavares Lois, doutora. Tudo bom? Tudo A nossa advogada das mulheres do imobiliário. Sempre, né, Natália? Isso, exatamente. Faço parte lá do Mulheres do Imobiliário, né? A gente tem uma parceria com as Confras nos eventos, participando juntos, Sim. né? Juntas. Juntas. A Mulheres do Imobiliário, ela hoje em Curitiba, como que está atuando o grupo das Mulheres do Imobiliário? Quantas pessoas tem já fixas, assim? Então, como o movimento, Andressa, ele é nacional, então nós temos aqui a Regional do Paraná, e dentro da Regional do Paraná, nós não temos especificamente um grupo de mulheres daqui. Então, na medida que a gente tem o nosso grupo maior, as mulheres vão se integrando a eles, e aí, na medida que a gente faz os eventos da Regional, nós chamamos essas mulheres para participarem com a gente. Aliás, fica o convite aí para participar, porque as Andressas sempre estão lá com a gente nos nossos eventos, né? Inclusive, recentemente, fizemos um evento para falar da alteração do plano diretor de Curitiba. Não, os eventos são incríveis, tudo bem organizadinho ali, palestras incríveis E o Mulheres também. Imobiliário é um grupo eclético, né? De várias profissões, né? Não é só Exatamente. corretoras daí, né? Diferente da confraria, que é só corretoras aí. Isso, Todas isso. que caminham dentro do mercado imobiliário ali, né? Eu vi que tinha uma construtora, algo que estava, era mulheres que faziam parte da obra, da construção da obra, né? Sim. É um incentivo de vocês, Sim, né? É diferente, sim, né? sim. Teve um projeto, né, Aham. que foi tocado ali pela Elisa Rosenthal, que é justamente o Concreto Rosa, onde esse projeto tem por objetivo a capacitação de mulheres para atuação, né, Uhum. na construção civil, né, na Olha, mão de que obra, legal. né? Na Você execução traz essa mesmo. capacidade na execução. Então, na execução. aí provando que Era a mulher, qualificação, ela né? pode qualquer coisa. Isso, né? isso. E o Douglas, você tá cor-de-rosa também? Eu tô com meio cor-de-rosa, né? Eu faço episódios e eu saio, né, meio... Não posso falar. Mas eu acho legal essa situação que o pessoal fala assim, porque... não, isso daqui não é coisa de mulher. Isso daqui é coisa de mulher. Vocês percebem uma mudança na visão do homem, da mulher na sociedade? Porque eu vou confessar para vocês uma coisa. Eu atendi uma empresária em 2022, que ela era uma mega empresária, ela tinha mais de 10 sedes, e aí ela foi fazer uma reunião com o diretor internacional de um grupo, e ela falou assim, doutor, você participa da reunião comigo? Aí eu falei, participo, mas não tem nenhuma questão jurídica pra gente abordar. Daí ela falou assim, não, mas é que você é homem. Então, mas como assim? Ela falou, não, porque o presidente, ele não vai me ouvir, e assim, eu percebi na pele. Até então, eu vou confessar pra vocês, eu achava, esse negócio aí é coisa de feminista, achar que, não dão voz pras mulheres. E aí, na reunião, imagine, a mulher é milionária, assim. O cara se dirigia a mim, e aí eu a todo momento, não, veja, eu sou advogado, né? Eu vou dar um apoio aqui, mas o projeto dela... E como é que vocês veem isso, né? Porque vocês não estão desde ontem no mercado, já estão há algum tempo. Evoluiu ou ainda a gente tem essa visão retrógrada da sociedade? Começar com um tema bem leve, assim, bem descontraído. Bem light. Quem começa aí? Ué, doutora, Eu, doutora, É a nossa convidada, Só a gente bola. quer saber um pouquinho da tua história, de quanto tempo você tá dentro do mercado, né? E aí, essa parte aí. Das dificuldades, né? É. E o que a gente vê realmente é isso, que às vezes os grandes negócios ainda é muito difícil você tem que caminhar muito para chegar ali e sentar na mesa de forma equivalente, E ter né? o respeito, Isso. né? Tem que provar o respeito, né? Mas vamos deixar ela falar ali. Doutora, senão nós estamos falando. Então, vou puxar o gancho, mas respondendo também a pergunta ali, essa contextualização que o Douglas fez. O que a gente tem aqui? Eu acredito assim, eu sempre, para mim, a advocacia, o exercício da advocacia foi um sonho, né? Desde a época da faculdade, sempre procurei me destacar. Atuo, né, no mercado imobiliário, sou advogada, tenho uma experiência aí de mais de 25 anos. Primeiramente, atuei por 22 anos numa grande banca de escritórios aqui de Curitiba, né, tinha uma atuação, e há 5 anos integro a sociedade e o Broto Campelo Advogados. E assim,
A nossa advocacia é uma advocacia corporativa, voltada para empresas. Então, quando você fala especificamente da minha atuação, eu nunca vivenciei uma situação como essa que você mencionou, Douglas. Exceto por um episódio que me ocorre agora, quando eu era bem jovem, recém-formada, e aí no escritório, o sócio, o advogado sócio, tinha um cliente e me falou para o cliente: olha, a doutora Vanessa aqui vai te acompanhar, vai te conduzir. E como eu era muito jovem, ele olhou para mim e disse assim: nossa, mas criança pode se formar? Querendo dizer que eu era uma menina ainda. Então, essa foi a única situação que eu me recordo, assim, mais emblemática que eu enfrentei. Mas todas as vezes eu acredito que quando nós mulheres nos posicionamos, quando a gente demonstra ter o conhecimento, isso traz autoridade para a gente. E quando você tem a autoridade, automaticamente você começa a sentar nessas mesas para fazer essas negociações. Em relação à tua observação, né, ao teu contexto, eu acho que isso é uma verdade, Douglas. E certa vez conheço um fiscal da Receita em que, conversando com ele me contou a seguinte história, de que ele estava numa operação no Porto de Paranaguá e a superintendente dele, a chefe dele, era uma mulher. E aí, no ato que eles foram fazer lá, a apreensão e tudo mais, quem estava lá no porto, na direção, diz que sempre se dirigia a ele e não a mulher. E ele tinha que dizer: não, mas a chefe da operação é ela, não sou eu. Então, o que eu acredito? Ainda existe essa questão daquela primeira imagem, aquela primeira foto que você faz da situação, onde, quando você chega num ambiente, você qualifica as pessoas e você diz: bom, o homem, ele é o que está conduzindo a negociação, ser o superior, e ela é que está ali apoiando. Acho também que quando a gente olha, por exemplo, aí falando de nossa área, Douglas, no direito, a gente sabe que hoje nos bancos acadêmicos a maioria são mulheres, né? Porém, eu acredito que ainda essa questão de você estar em cargos de liderança, tomando a frente, isso ainda não é uma realidade. E, por exemplo, no Mulheres do Imobiliário, algo que a gente convoca, a Elisa comenta bastante, da gente trazer isso, né? Então, assim, e a gente precisa do apoio dos homens, porque eles precisam entender que a gente tem o nosso espaço. E não é uma questão de clube da Luluzinha, não é uma questão de que a gente quer uma cota ou Queremos qualquer caminhar coisa juntos, né? Exatamente. E na medida sermos reconhecidas pela competência. Então, se a gente está ao lado de um homem, a gente não vai ter aquela acepção no sentido, ele é capaz por ser homem, ela não é capaz. Não. Se ambos estão juntos, se tem a capacidade, a oportunidade é para ambos. É igual. Mas eu não sei vocês, assim, mas pelo menos na última década, sempre que eu comparo o currículo, as mulheres não estão na mesma condição que os homens, porque, cara, a maioria das advogadas estão terminando o doutorado e estão buscando vagas ali de pós, que tem um homem que atribui. Então, você olha o currículo das mulheres hoje, ele é muito superior, né? Então, você tem uma gama de estudo muito grande ali para você conseguir alcançar, né, os mesmos lugares, né? E tem a brincadeira que a gente, quando foi começar a gravar os podcasts, eu falei assim, o podcast fazer às 9, outro às 10h30. Eles falou assim, e eu não tinha percebido, né? Não, mas aqui às 9 pra gente é ruim, porque daí a gente tem que ir lá fazer maquiagem e tal. E pensei assim, cara, às vezes eu venho com a mesma roupa que eu tô na academia, né? Tipo, eu mal lavo a cara pra vir. E é verdade, né? Não, a mulher, ela tem que pedalar antes um pouquinho, ela tem que correr, deixar o filho na aula, faz uma correria antes, arruma o cabelo, faz uma produção para poder chegar no mesmo horário, né? E até tem aquela questão de direitos de família, né? Hoje que alguns juízes estão tendo a sensibilidade de indenizar esse trampo da mulher que tem a guarda, né? Então, não é só a metade da pensão. E o tempo de preparo, de levar para a escola, né, e tudo mais. E como que você consegue, né? Falando um pouquinho do teu histórico, sempre achou que ia trabalhar com imobiliário e sempre que seu direito, assim, ou lá na vida pregressa teve alguma situação, vou partir para outra carreira, assim? Não. Minha ideia nunca foi partir para outra carreira. Na verdade, quando eu estava para fazer vestibular,
Eu só tinha... as minhas escolhas eram as seguintes. Ou eu fazia odontologia, ou eu fazia direito, ou eu fazia jornalismo ou psicologia. Eram essas 4 opções. Mas até que tinha bastante, mas Tinha tava bastante. bem eclético, era Pois é, saúde, pois é. exatas e humanas. Só que, mais depois, quando eu me defini, justamente por essa coisa de interação, eu gosto da interação com as pessoas, e por conta disso optei pelo direito, e a partir do momento em que eu defini, segui. Então, me posicionei, daqui para frente, esse é o caminho que eu quero seguir. Quando eu passei no vestibular, no entanto, o meu sonho era ser juíza. Olha, eu você queria fez ser faculdade onde? Na PUC. Na PUC? Na PUC. Mais um Filha filho da da PUC. É, Também mas sou filho da PUC. eu fiz a graduação, a pós-graduação e o mestrado na Olha. PUC. Então, eu sou filha, neta, bisneta da PUC. E quando eu optei, e aí na época o meu pai falou, desde o primeiro ano da faculdade, disse, olha, vai fazer estágio que é importante. E eu consegui até um estágio na 9ª Vara Civil, até o juiz era o Dr. Lauro Laertes, na época de Oliveira. Que ano que foi isso, esse estágio? 1993. Nossa. Tava começando os computadores. Tá. Tava saindo da datilografia pro computador. Exatamente. As varas civis não tinha ainda computador, tinha as fichinhas quando você ia no fórum. Aham. Mas daí Pegar carga física. Isso, a eu entrei em física. 99, tinha as fichinhas ainda lá. Tinha. Você olhava o processo lá, alguns cartórios, você achava mais rápido na fichinha do que lá no computador, né? Exatamente, Demorava para rodar o computador. Exatamente. E era tudo a tela escura com verdinho Verdinho, só, né? era Não era uma DOS, tela, né? era um DOS, né? Era Não era DOS. nem colorido. E aí meu pai falou assim, não, você vai fazer estágio no escritório de advocacia, porque você vai aprender mais. O que você vai fazer em órgão público? Falei, tá bom, segui o conselho dele. E fui fazer estágio no escritório. E aí me apaixonei pela advocacia, efetivamente. E aí ele ficou o resto do tempo, e até depois de formada, tentando tirar de mim a ideia de eu continuar e fazer concurso, né? Pela estabilidade, etc. Mas eu me sinto realizada. E nesse escritório já fazia área de civil ou não fazia outras áreas? Não. Eu fazia, na verdade, até nesse escritório que eu entrei, eu me formei, fui fazer a pós-graduação, e aí eu fui trabalhar com o que era coordenador do curso. A esposa dele me viu, eu era uma aluna aplicada, então ela me chamou. Aluna, Exatamente, ela me chamou e acabou dando certo e eu fui trabalhar com eles. Então, no começo, a minha pós era em tributário, e aí ela acabou me puxando, e aí no começo eu fazia um trabalho de gestão no escritório da parte do contencioso, e depois daí eu passei para atuação aí nas causas, daí focado na área civil. E lá também eu tive uma experiência de iniciar tocando o contencioso na época da Gafisa. Quando a Gafisa veio para Curitiba, se instalou aqui, então todas as primeiras demandas ali que eles começaram a ter, né, se instalaram, eu comecei a atender. E foi daí, aí surgiram outras incorporadoras, e daí eu comecei essa atuação na área de direito imobiliário. Então já faz um tempinho já que tá na imobiliária. Faz. Um long legal. time. Olha, parabéns. Já pegou Temer, Dilma, toda aquela quebradeira que deu de gente. Já, a Marolinha do Lula. A Marolinha. A Marolinha foi antes de tudo isso, né? Era só uma Marolinha, né? E nós estamos na mesma Marolinha de novo. Exatamente. É verdade. Exatamente. Mas tem uma notícia boa, né? Que essa semana é melhor do que a próxima. Né? Semana que vem vai estar pior. Vem notícia pior. Ai, meu Deus do céu. Nada pior do que a próxima semana, né? De notícia econômica. Falando, aproveitando, né, a tua presença para a gente falar para os nossos amigos advogados que estão lá de terno, gravata, ou as mulheres, né, presas dentro do escritório de advocacia. Você sempre participou de eventos, e aonde que surge essa veia palestrante, assim, que eu estou engatinhando ali, mas você, né, faz com maestria, assim. Como é que surgiu isso, assim, desde quando você começou a fazer palestras e pensar, não, tenho que gravar também? Como é que vem isso? Então, Douglas, eu acredito, o Mulheres do Imobiliário, ele foi um start importante, assim, porque quando a gente assumiu a Regional do Paraná, eu e a Andréa Barros, ela é co-líder comigo, né, que faz parte das confras também. Professora Andréa Barros. Exatamente, professora Andréa Barros. E então, assim, algo que foi, você entrar dentro da Regional, você tem a necessidade de expor.
E tudo começou, na verdade, o meu interesse pela regional do Mulheres do Imobiliário foi justamente como propósito, no sentido de você poder, e eu sentia falta de ter um grupo feminino de mulheres empreendedoras, onde a gente pudesse conversar, onde a gente pudesse falar, fazer negócios, né? Que esse é o maior objetivo ali dentro do Mulheres do Imobiliário, a gente falar de capacitação e de fazer negócios também. Então ali começou, né? A gente começa daí se expondo e quando a gente vê, a gente está lá. É mais ou menos aquela coisa do navio, né? Quando o camarada, alguém está se afogando, né? E aí vai lá um cara, pula e salva o cara do navio, né? Que caiu lá no mar. E aí toda a tripulação vai fazer uma homenagem para essa pessoa que salvou o outro, né? E dão a palavra para ele e diz, então, me conte aí, né? O que, né? O que te motivou? Ele falou, não, eu queria saber quem foi que me empurrou lá, né? Não, alguém me jogou. Mas sabe comigo foi parecido, né? Porque O bote salva-vidas. meus dois só são professores, e aí a gente começou com as nossas, vamos fazer eventos lá. Eu falei, cara, vocês vão, façam lá, e eu fico aqui, né? Atendendo os clientes, trabalhandinho, escrevendo. E aí eles, não, vamos lá, vai ser você. E aí eu olhava os boletos vencendo, eu falei, então vamos, né? E a gente meteu a cara, né? Então foi assim, meteu a cara e foi. A gente começa, e aí, acho que a própria participação, Douglas, que a gente faz parte da Comissão de Direito Imobiliário da OAB, também auxiliou bastante. Então, você começa a ter essa troca, e acho que tem que meio que ter a cara de pau, assim, eu acho que algumas pessoas têm perfil líder, né? Há vários perfis de liderança. Então, quando você se une ali, né? Igual eu e o André, soma o Douglas, né? Então, cada um tem uma liderança, cada um tem o seu jeito. Isso é bacana você ver ali pessoas, né? Incentivando a outra. Mulheres que, eu vou me tornar corretora porque eu vi vocês. Então, você faz um pouquinho ali que seja mais do que só o trabalho ali. Aqui é o nosso pouquinho a mais, né? E olha um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali. Quando a gente vai ver, a agenda tá cheia, né? Eu queria entrar nesse um pouquinho a mais, porque você já teve uma experiência assim, real, da pessoa falar assim, olha, eu comecei a gravar por causa de você, minha vida mudou porque eu tô fazendo assim e tal, achava que isso não era, né, pra mim e tal. Conta pra gente um. Eu até tava conversando com uma palestrante lá do evento, né? Especialista em marketing. Que 5 anos atrás eu estava fazendo as lives, né? Depois eu parei um pouquinho de fazer live na pandemia, porque era uma chuva de live, né? Então, você começa a fazer e você às vezes não vê como que eu posso explicar? Você não vê aquele grãozinho que tu tá plantando ali, você não vê o resultado imediato, mas é a longo prazo. Mas quando você passa, talvez tu que tem 30 anos já na profissão, você fala, nossa, aquilo que eu fiz lá no estágio, começando, se destacando ali, você vê que foi formando a sua profissão hoje e você chegar nesse patamar hoje. Porque muitas pessoas às vezes, eu não vou lá na palestra, pra quê? É de noite, sempre tem a mesma coisa. Mas às vezes é aquela conexão que você vai fazer com outras pessoas, ou um pouco a mais cada dia, que você vai gerar mais um know-how, numa experiência de chegar numa grande construtora, numa grande incorporadora, de você ter um diferencial ali e falar, poxa, essa corretora entende mesmo do assunto. Então, às vezes a pessoa fica naquela zona de conforto que é tenebrosa e não vão se destacando. Eu, desde nova, participei de liderança com um grupo de Rotary, final de semana, trabalho voluntário. E eu vejo, conversando até com amigos meus, assim, da época, olha quanto que é essa organização, essa questão de estar lá, saber de um protocolo, saber o que faz um presidente, um secretário. E hoje eu levo na minha vida. Então, muitas pessoas não querem entrar na zona de conforto ou querem ter as coisas sem trabalhar para isso, né? Esses dias me perguntaram, como é que você conhece tanta gente? Eu disse, como é que eu conheço tanta gente de ir nos lugares? Por isso a gente conhece as pessoas. Vai se conectando, agora, se eu trabalhar das 9 às 6 no escritório, só no meu computador, atender o cliente, responder a ligação da placa, é aquilo, as pessoas que eu vou conhecer. Agora, a partir do momento que você vai nos eventos, base, né? Você conhece as pessoas, né? E esses dias, mas como é que você conhece tanta gente? Eu digo, porque eu vou em muitos lugares. Se expõe, né? Eu acho que muitas vezes as pessoas não querem se expor, têm o medo de se expor, até o Douglas contando ali a história há pouco.
porque, na verdade, todo mundo olha o que dá certo, né? Mas ninguém olha o frio na barriga, Os corre, né? ninguém vê os olha corre, as situações pelas quais, né? Quem muitas vezes chega no topo passa para chegar até lá. Então, tem o dia ruim, tem o dia que não tá legal, que você não se desenvolveu bem, não foi bem, mas é importante você estar lá, porque isso é a construção, é o aprendizado. Tem os medos internos, bloqueios, que você fala, ok, tenho isso, o que eu vou fazer para sair desse medo, desse bloqueio, Superar. né? Então, você vai vendo gradativamente vai crescendo como pessoa também, como profissional, e isso quem está em volta A vai... doutora Vanessa também tem 2 filhos, né, doutora? Tenho 2 filhos No meio de tudo adolescentes. isso aí, teve 2 crianças ainda, né? Quantos anos eles têm hoje? Tem 17, a Olha. Daniela tem 17 e o Matheus tem 19. A Andressa também é mãe Pois é, também de 2 aí, E né? os teus estão em Portugal ainda? Então, agora eles estão na Espanha. Espanha. Os nossos filhos estão na Espanha, estão em Sevilha agora para estudar lá. Olha. Então, no período lá, estão estudando. E isso vai ser, para eles, um aprendizado de vida, né? Os filhos vão pro mundo, né? Você acha que eles vão voltar pro Brasil? Não volta mais, né? É difícil, né? Agora, principalmente eles na Espanha, eu acredito que eles não voltam mais. O difícil é o coração da mãe e do pai. Que tá aqui do lado. Estão aqui, né? Do outro lado, né? Então vocês já estão com o ninho vazio. Já estamos com o ninho vazio. Já estamos vivendo 17 o ninho anos. vazio. Olha. Já estamos com o ninho vazio. A minha filha até esses dias falou assim: mãe, eu acho que até tá fazendo bem a gente não tá com vocês, porque eu acho que você e o pai estão se dando melhor. Acho que tá melhor. Mas realmente, porque às vezes na família, né, Douglas, a mãe tem que tomar uma atitude, o pai tem que tomar a sua, e às vezes dá um conflito de como que vai educar as crianças, né? Lá em casa Às não vezes tem... um é mais permissivo, o outro a mãe quer puxar, botar no horário, o pai quer fazer, deixa que faça bagunça, a mãe quer que guarde os brinquedos, então sempre tem Mas lá em casa não tem esse problema, Não? sabia? Lá em casa não tem, porque lá em casa é o seguinte, meu filho falou assim pra mim, ô pai, posso jogar videogame? Daí eu falei, claro. Daí ele fala, tá bom, vou perguntar pra mamãe. Daí ele vai e pergunta, falei, cara, mas eu deixei, ela fala, mas é a mamãe que manda. Mamãe que manda. Então ele aprendeu desde cedo como é que funciona. É a mãe assim. que manda, a mãe... E é muito engraçado isso, cara. É verdade, parece que é piada, mas é verdade. Tudo que eu falo pra ele, assim, não, filho, passa e tal. Ele tá bom, então eu vou perguntar pra mamãe. Aí, vou jogar videogame. Acho que A palavra final é da mãe, né? Bem, na verdade, ele sabia que não era horário de jogar videogame. Mas você Daí ele então falou é assim, sábio. Sim, ele falou assim... com os dois, né? Isso. Daí eu falei, então, papai, acho que eu vou querer agora estudar em vez de eu jogar videogame. Eu falei, não, tá bom, acho que é melhor mesmo você estudar. Acho que o João tá mais maduro que você. Tá, é porque eu jogo videogame todo dia, inclusive hoje eu joguei. É. Joguei das 5 às 5h30, aí depois pra academia. Estamos no projeto Verão 2050, né? Fitness em 2050. Mas você, essa maternidade, profissão e tudo, a gente tem que correr mesmo, Tem que né, conciliar, tem que conciliar, e para a gente conseguir conciliar, você precisa ter, né, a mulher que é advogada, empreendedora, corretora, empresária, enfim, tem que ter uma base, um núcleo familiar importante. Então, acho que aí o papel importante do meu esposo, porque sempre auxiliou na educação dos nossos filhos, sempre é um pai bem presente, tá junto deles. Então, acho que quando você tá nessa jornada, e a nossa maior missão enquanto mulheres, né, e principalmente quem tem a oportunidade de ser mãe, pai, né, o meu esposo até, o Madeu, sempre diz, os nossos primeiros mentorados são os nossos filhos, a gente tem que mentorar eles, né, porque não adianta dar palestra, sair para fora, se dentro de casa a gente não conseguir mentorá-los. Se não conseguir dar uma boa base para as crianças. Isso, dar uma base, dar um norte, e então... É um trabalho que para que a gente possa dar conta, a gente tem que ter uma família que nos apoia para a gente poder ter essa estrutura, porque também não adianta você estar lá fora, você ter o sucesso no teu trabalho, na tua empresa, se a tua família Tá desorganizada, tá destruída. Então tem que ter uma compreensão, né, do esposo ali, e o papel do marido é bem importante no sentido de nos apoiar. Então a Amadeu sempre me apoiou, eu trabalhar, eu estar à frente, e justamente, principalmente na educação dos filhos, eu às vezes até digo que ele é melhor pai do que eu, mãe. Não, cada um é melhor na sua área, né? E, Andressa, você teve alguma experiência dessa, a pessoa te abordar assim, falar assim, nossa, olha, eu gosto muito do trabalho, conta pra gente agora, aí. nós fizemos semana passada, né, tivemos a primeira Conferência Estadual das Corretoras de Imóveis do Paraná.
Várias Que pessoas. foi um sucesso. Foi um sucesso. Parabéns, né? Eu acho que É, foi o evento parece- que mais lotou o Cresce dos que eu vi, assim. Mas foi o mais colorido, foi. E tava um dia lindo, né? Eu falei, não. meu, tava um Deus sol, um abençoe. Fez um sol calor, pra tava um dia vocês mesmo, perfeito, foi assim, né? iluminado. Mas foi o mais colorido, foi. Com certeza. Mas teve várias pessoas que me mandaram mensagem dizendo: eu vou para ver vocês, porque eu sempre vejo no Instagram, vocês vão nos lugares e tal, e eu vou lá para ver vocês. Uhum. E eu falei assim, meu, passou tão corrido, tão rápido, que eu tenho a impressão que eu não conversei com ninguém. Que passou, era tanta gente Foi tão falando. intenso. Aham, e eu digo, foi que nem uma festa de casamento, assim, porque passou rápido, nós ficamos o dia inteiro lá, foi das 8 até as 9 horas da noite, né? E passou super rápido, assim. Eu levei um lookinho pra trocar, não troquei o lookinho, fiquei com o mesmo lookinho no meio até da noite. A Andressa conseguiu trocar de roupa, né? Eu não troquei, né? Mas eu acordei 4 horas da manhã para organizar, ou seja, E vai as fazer cabelo, maquiagem. as pessoas né? não vê todo o trabalho por trás, né? É. E também queria parabenizar a Andressa Magalhães por ser idealizadora desse projeto, de encabeçar ali e conversar com vários patrocinadores. Patrocinadores. E ter todo o cronograma ali, o que vai ser, a hora que vai ser, claro, sempre As tem meninas uma ajudaram associação. bastante ali, as confras, todo mundo trabalhou A um Juscelita monte. tava lá de porteira, de vai pra cá, vem pra cá. Foi muito Aham, a legal. Marilza dando os brindes, Aham. então organizamos as meninas lá, fizemos um desfile, então teve uma série de Foi coisas diferentes, né? Incrível. Levamos, teve uma pessoa que me falou, "Meu, só você para trazer uma sexóloga e fazer um desfile no Cresce." Eu falei, só nós. Mas é algo de saúde, né? Disruptivo. Importante, né? Nós não estaríamos aqui se papai e mamãe não se conversassem, né, gente? Aham. Então é uma coisa assim que vai desmistificando. Por que não Sim, falar disso? Por que não falar disso num contexto de saúde, né? A gente Aham. está no pleno século XXI, né? É. Algo, então, ou seja, Necessário, não, né? né? Mas vamos pro direito. Não tem pauta, né? Mas, eu ó, não sou formada em direito, eu acho que eu vou sair aqui. do Não, a gente vai deixar leve o assunto. Se é alguém que fala, opa, vamos deixar um É. pouco mais simplificado, né? O que você acha do título translativo de domínio? Não, a gente vai traduzir, pra ficar tranquilo. Mas só antes disso, eu queria dividir com vocês, porque Se for desse jeito, eu vou falar que o podcast vai ficar chato. vai ficar. Que Eu sou no evento antes do Cresce lá, que a gente foi da DPI, eu fui lá para dar um oi pro Paulo e pra Rosângela Cotivis, que ia fazer a primeira palestra dela lá. E daí uma pessoa pegou e uma advogada me abordou. Daí ela falou assim: eu te sigo nas redes sociais. Tá meio perigoso esse negócio, né? Sabe se segue pro bem ou pro mal. Uhum. E aí ela falou assim: eu queria muito, né, aprender sobre incorporação e tal. Eu e a Andressa Magalhães, a gente tem um Consultoria Instagram lá, uma consultoria, que tem os inteligentes. E aí eu falei pra ela, até queria ver para de vocês. Você não faz uma mentoria pra mim de incorporação? Ela falou assim: olha, pra mim, mentor é o cara que não sabe fazer e não faz. Porque, cara, eu já cobrei 500 mil numa incorporação com uma holding, e como é que eu vou cobrar 20 mil, sei lá, 50 mil pra fazer uma mentoria de 1 ano com a pessoa? Não faz sentido, né? Na minha visão. Só que aí eu vejo hoje alguns advogados partindo para a mentoria e me desmistifica, assim, você já pensou em fazer alguma, assim... Posso contratar a tua mentoria? Porque eu vejo assim, de certa forma, quando a gente faz os eventos, né, você acaba tendo uma exposição maior do que os advogados que não fazem esse tipo de evento. Só que a gente continua sendo advogado normal, igual o Luciano Pereira teve aqui, o presidente da OAB, e ele falou assim, cara, no resto do dia eu tô trabalhando no meu escritório. Eu falei, também, né? Então a gente tem, né, uma vida ainda, né, na advocacia, né? Você não vive só da exposição, né? Lógico que é muito bom, muito gratificante, a gente colhe muitos frutos disso, né? Tem muita indicação. Mas como você vê isso, assim, você concilia? Você consegue também peticionar lá no dia a dia, fazer alguma coisa de advogado, ou agora é só coisa de estrela? Não, primeira, não, bastante coisa de advogado. A atuação hoje que eu tenho hoje é justamente dentro do escritório, na coordenação do contencioso, naquilo que é estratégico do escritório, e atuação também na incorporação imobiliária. Então, a gente tem aí, tanto na parte jurídica, né, trazendo segurança jurídica para os negócios imobiliários, como também eu sou sócia da REACH Desenvolvimento Imobiliário,
que é uma empresa, né, que é uma sociedade que eu tenho com o Amadeu, meu esposo, meu sócio na Essa vida. sociedade que deu certo, hein? Essa deu Olha. certo. Pois é, então a gente Até já pensou fica o convite aqui pra gente fazer um podcast da com vocês Rich. dois no Ah, Podstart. tá, Vamos tá. fazer. E aí, dentro da Rich, o nosso objetivo é justamente captar áreas, né? Assim como vocês têm o terrenos inteligentes, que você assessora o terrenista, Isso. né? É, permutante. O permutante. Uhum. Então, a nossa proposta na Rich é justamente você fazer todo aquele estudo inicial que o incorporador precisa para poder ver a viabilidade daquele projeto, né? Uhum. A gente costuma dizer, incorporador não compra terreno, ele compra o VGV, o resultado líquido daquela operação, né, que começa naquele terreno. Então, essa é a proposta. E aí, quando você alia essas duas coisas, você entender do negócio, e hoje é algo bem necessário, você entender do negócio, você não ficar só na caixinha do direito, como nós advogados ficamos Sim. muitas vezes. Então, uma coisa é o processo, né, cumprir o prazo, e mesmo assim você tem que entender do negócio muitas vezes para definir estratégia. E a outra coisa é quando você também atua no consultivo e daí você precisa ter a visão de negócio para você dar a devida orientação para o teu cliente. No sentido de mitigar riscos onde precisam ser mitigados e no sentido de flexibilizar onde precisa ser flexibilizado, senão nenhum negócio se faz. Eu tô querendo fazer, e eu já vou deixar o convite público aqui para vocês. Agora em outubro a gente vai fazer um evento lá de locações, mas a gente vai fazer em novembro. Um evento para a incorporadora, para o dono de terreno, porque sabe o que está acontecendo hoje? Tem muita pessoa lá que, o vozinho tinha o terreno, aí herdou, o pai não quis vender, agora o neto está querendo vender e está se enfiando umas ciladas. Estou com um cliente em São Paulo que ele entrou em 4 SPS, show de bola lá, ele tem uma grana, tal, bacana, tem 10% da SPE. Aí chegaram por ele agora, então agora você tem que colocar mais 1 milhão em cada uma para seguir o negócio, porque lógico, ele é sócio, né? Para ele não ser diluído, ele tem que continuar aportando. Então mas não tinham me falado que tinha essa parte de que se o negócio não desse tão certo, que eu tenho que continuar aportando não seria diluído, né? Então fica o convite que a gente vai escolher uma data e escolher um lugar. Conto com a ajuda de todos vocês pra gente E ele organizar não fez um acordo de sócios para prever essas travas, Nada, não tem nada. E assim, doutora... Foi lá e assinou o seguinte, você vai colocar, na época acho que eram 2 milhões, você vai sacar 2.300. Nada, o olho brilhou. Uma beleza. Almocinho grátis aí. Mas o que é realmente, doutor, é bem complicado, porque muitas vezes é feita uma negociação prévia, né? O corretor vai lá, apresenta o incorporador vê o terreno, testadinha lá de 20, 24, cara, nossa, vai dar boa, né? E entra, e muitas vezes é chamado um advogado que nunca viu um contrato. O primo advogado. O cara trabalha, sei lá com o quê, trabalhista lá, nunca trabalhou com nada relacionado ao imobiliário e acaba prejudicando e derrubando o negócio. Ou faz um contrato muito mal feito, totalmente desprotegido, né? Acaba catando o contrato da incorporadora, que já vem um contrato favorecendo ela, eu né? já ouvi mais de uma vez que o terrenista falou assim, não precisa de advogado, porque a incorporadora tem tem advogado. Ele vai te ajudar. Ele vai puxar para que lado, né? Precisa de bons profissionais sempre, toda a área, porque às vezes é advogado, mas não é especialista naquela área. Eu adoro aqueles escritórios que tem uma fila de coisas, assim, ó. Ele é um advogado só, não tem uma banca. Especialista em tudo. O cara é especialista em tudo. Especialista igual pedreiro, né? Pedreiro, eletricista, encanador. Imobiliário. Coloca 13, o cara dá conta de tudo. Não dá. Mas pegando o gancho, Douglas, até na pergunta que você falou sobre a mentoria. Eu não dou mentorias. Arrasta para cima que agora vai ter. Pois é, fica a dica. Aproveitando. Fica a dica. Mas eu vejo uma carência de profissionais e quando a gente fala, seja na mentoria, seja no curso, a gente ainda tem que ter em mente a realidade de que a universidade, apesar, né, de a gente ter algumas universidades com algumas preocupações, mas especificamente no direito, a formação ainda do advogado é o advogado hoje, ou que ele vai atuar no processo, ou que ele vai atuar com mediação e arbitragem, né, que a arbitragem é o hype agora. Os calouros de direito todos, né, acham maravilhoso. Eu acho tão legal a arbitragem. Gente, adoro anular a cláusula compromissória. Pois é, então, tem que ter a arbitragem é algo que você tem que ter moderação, né?
Tem que ter responsabilidade na inserção desse Mas tipo tem de uma coisa. situação que é bem legal. Só para o pessoal que ficou boiando, a arbitragem é o quê? Em vez de ser o foro geral lá da cidade que você mora, você nomeia lá uma câmara arbitral que vai julgar aquele processo. Então não é que vai passar por lá e depois é para a justiça. Morre lá e você vai para a justiça para executar. Que eu acho horrível, assim. Eu acho que é assim, um desserviço para a sociedade ter câmara arbitral. Mas a cláusula de mediação eu acho bem interessante. E, inclusive, agora os cartórios estão querendo instituir, não sei como é que está na lei isso, para, por exemplo, o tabelionato vai ter lá o departamento de mediação. Sim, Você chegou a ver essa situação? Que eu acho que é legal, porque muitas vezes as pessoas acabam não compondo porque elas não têm um sentar à mesa. Isso. Porque eu falo muito mal de você por trás. Agora, quando eu tô aqui na tua frente, é outra pegada, né? Então, Mede as a palavras, pessoa... né? E eu já tive, né? Você deve ter tido muitas experiências assim, a pessoa, não, eu quero que o juiz me dê a decisão. Mas a Isso. decisão do juiz vai ser ruim. Isso. Né? Não existe uma decisão do juiz que é Alguém vai boa. sair Alguém vai ser insatisfeito. Alguém sai prejudicado. insatisfeito. Tem que Então, ser algo bom para os lados. às vezes na mediação, Uma que é muito composição. o que faz o corretor de imóveis, né? Por que você tem que fazer transação imobiliária com o corretor de imóveis? Porque eu quero pagar R$1 milhão e a pessoa quer vender por 5. Então, a hora que a gente se encontrar, vai dar briga. Então, tendo um corretor de cada lado, ele vai conseguir amortizar os impactos, né? Sim, mas a gente atua às vezes como uma esponja ali, né? Vai absorvendo É. um outro para não dar briga, né? Para Olha, conseguir tem ajustar, negócios né? que se não tivesse intermediação, não seria, com certeza. Não sai. E aí eu acho que tem uma palavra-chave, é você convergir os interesses, né? Sim. Então, o que você tem que fazer? Você tem que, seja o mediador, seja o corretor, ele tem que convergir. Então, você quer vender e você quer comprar. Esse é o interesse comum. Agora, tem a parte que não está dando certo. Então, nós vamos ter que convergir para chegar nesse objetivo. Eu acho que inteligência imobiliária é isso, né? Sim. É você analisar o cenário macro e Isso. você chegar no denominador ali que todo mundo saia meio insatisfeito. Não né? fique... Eu fiz muito acordo trabalhista e daí o cara falava assim, eu não gostei do acordo. Daí eu pegava assim, parava um pouquinho, daí chegava pro reclamante e falava, entrando pela empresa. Reclamante, você achou que o acordo não foi justo? Eu achei que não foi justo. Falei, então deu certo, porque nenhum dos dois foi satisfeito. Ninguém se sentiu vencedor, né? Ambos cederam um pouco e resolveram aquela demanda. Mas puxando ainda o gancho para aquilo que você falou, então como é importante você ter essa capacitação e como as universidades não entregam isso, você ainda tem o espaço nos cursos ou nas mentorias, eventualmente, e aí a única coisa é que você tem que olhar quem é esse mentor, porque não pode ser o mentor que Nunca fez nada nunca na vida, fez né? nada na vida e daí faz, né, Como a tem gente uma tem no mídia. mercado imobiliário, né? Corretor de imóveis que tem um grande número de seguidores que nunca vendeu um imóvel. Pois Tem muito. Pois é. Hoje em dia, acho que tem algumas pessoas que estão muito superficiais, né? Isso para tudo, todas as áreas, né? Isso. Não vai lá, não se aprofunda, daí quer falar, Isso. né? Daí vê o teu sucesso e fala, como você chegou até lá? Poxa, ninguém viu lá É, o trabalho lá né? atrás. Os bastidores. Quanto tempo a gente se conhece, com as conexões, né? Então, E tem que não algumas pessoas e o superficiais. mercado, seja do direito, o mercado imobiliário de uma forma geral, muito, né? É visto com relacionamentos e relacionamentos a longo prazo. Sim. Eu tenho parcerias imobiliárias de mais de 15 anos. Então, quer dizer, uma pessoa que está no mercado imobiliário, que não consegue fazer boas histórias, ela também não se cria. Lógico. Porque eu tenho algum corretor salvo no meu telefone escrito picareta. Porque o pessoal reclama nos grupos, eu salvo picareta. Porque eu sei que se um dia ele me ligar, eu Já tá lá. já sei quem que é, né? Eu E que tenho- esse cara não vai longe também, né? Eu tenho um hoje em grupo dia, assim com os as nomes. mídias, né? Mídias de Instagram, Facebook, YouTube, né? A pessoa faz lá, então, ou seja, é bonitinho para postar para quem não conhece, né? Sim. Então, o algoritmo vai lá, mas realmente o dia a dia, quem realmente fez negócio com essa pessoa, com esse profissional, né? Esse histórico, E tenta passar os outros para trás, ou que cresce. Tem gente que cresce o olho, assim, né? Ainda mais na área de corretor. fica famosinho, né? pulão por Famosinho, né? cima Todas do as outro, áreas, assim. vai ficar E famosinho. eu digo assim, Opa. começou errado, começou a enroscar demais, já não faço mais, sabe? Sim. Já declino, porque não vai dar certo, Porque não vai a gente terminar bem. zela pelo né? nome, né? Não, meu nome, né? Isso. Não. Isso. É porque o corretor, como advogado, ele só tem o nome, né? Só tem o Porque hoje você Exatamente. está no escritório, amanhã você vai estar em outro. Uhum. E você no dia a dia, por exemplo, eu já cansei de fazer audiência com o advogado, assim, ficar batendo papo antes da audiência e falar assim, ó, doutor,
a hora que entrar lá dentro, eu vou te xingar, vou te humilhar, vou te dar um murro na mesa, você vier com a cara pra cá, dou um murro na tua cara. Processo trabalhista tem disso, pessoal. E aí o cara achar estranho, assim, chegar e fazer proposta de acordo fora, né? Ah, pagamos 50 mil e tudo bem. Chegar na audiência, demonstrar fraqueza pro juiz, né? Proposta de jeito, não tem proposta de acordo, não. Porque não tem acordo, né? Eu tenho Sim, certo. doutor. Tava meu amigo até agora, Esclerosado, né? né? E aí sair da audiência, tu é obrigado, tá, vamos almoçar junto qualquer dia, tá tudo certo. O corretor também tem que ter isso, né? Você tem que ter uma postura. E eu vejo assim, alguns corretores, inclusive foram lá nos meus eventos, esse negócio de besteira de pegar assinatura, não. O cara já até saiu do mercado, cara. O cara não consegue ficar, né? Mas semana passada eu tive a escritura, que amo o vendedor, já fiz 2 negócios que ele vai me deixar mais um imóvel, e o comprador também fechei 3 negócios, ou seja, de anos, assim. Sim. Eu vi a comprou, foto antes e vendeu, depois, tá? muito legal. Então, assim, Parabéns. quando a pessoa passa e compra contigo, vende contigo, o outro compra contigo, vende contigo, aí o meu cliente fala assim, mas você ganhou dos dois lá nas negociações, que foi venda e negociação, né? Aí eu fiquei assim. Acho que ela fez dobradinha. Mas é bom, né? Melhor coisa, né? Então, assim, daí ele começou a contar a negociação aqui, ali, porque ele vendeu um imóvel para comprar outro, comprou comigo, né? E vai deixar para alocar. Então, assim, a confiança, né? Se ele não confiasse no meu trabalho, ambos, né? Não continuaria ali dando preferência para o meu atendimento. Tem pessoas que a gente leva por muitos anos, assim, atende a família toda. Advocacia também é isso, né, doutora? É de confiança, né? Eu tenho um cliente que acho que está comigo há uns 15 anos, né? Tem a satisfação ali. Essa questão da fidelização. E aí é uma jornada, é uma construção que você tem com esse cliente, porque daí a pessoa, o relacionamento não é só profissional, né? Ele conhece a pessoa, né? Então, eu sei que você é sério, que você é íntegro, que você vai me auxiliar na melhor negociação, que você vai saber conduzir. Até para a gente advogado, eu às vezes digo, olha, algumas demandas que eu atuo, o cliente está muito ansioso, falo assim, não, fica tranquilo. Você vai dormir, eu que vou ficar acordada pensando no teu problema. Como resolver o problema, pode ficar bem tranquila, porque eu tenho expertise, eu não estou emocionalmente envolvido como você está. E tem um conhecimento, né? Tem um conhecimento para como dissolver ali a situação. Isso. Meu cliente recebeu uma carta de execução essa semana e falou assim, será que vão piorar minha TV? Eu falei, calma, a gente ainda vai fazer. Ele vai ficar sem jogo de futebol. Só vai levar uns 4 anos nesse processo, calma. Mas até lá a gente paga, calma. Mas eu vi uma... E eu falo para os meus clientes, foi muito legal o que você falou. Se você não tirar esse peso das suas costas, troca de advogado. Porque esse peso tem que estar comigo. Você tem que fazer o quê? Produzir e ganhar dinheiro para pagar as contas. Né? Inclusive os honorários. Inclusive os honorários. Mas esse BO agora é meu, não é mais teu. Né? E isso é uma relação, tanto para o corretor quanto para o advogado, é uma relação de confiança que você constrói. Por isso que o que a Andressa falou em relação à questão de você ir construindo essa imagem. Porque eu posso ter 20 mil, 2 mil, 5 mil seguidores, né? Mas a minha permanência no mercado e essas pessoas, e essa recorrência das pessoas fazerem negócios comigo ou procurarem os meus serviços, vai decorrer da minha postura. Inclusive fica uma dica aí pro jurisdicionado. Não contrate advogado pelo TikTok e pelo Instagram. Procure pelo Jus Brasil, pelo escavador. Vê se ele não tem um monte de processo contra ele. Pois né? Outro dia eu fiz uma palestra lá no escritório. Mas sabe que tem gente que escolhe a universidade pelo Reclame Aqui? Também? Universidade. Eu fiz uma palestra no escritório, tinham 20 pessoas. Daí uma corretora falou assim, nossa, adorei você, mas pena que você não faz área de família. Eu falei, não, a gente faz, aqui nós somos outros advogados e tal. Daí ela falou assim, mas é que eu queria levar o doutor não sei o que lá. Não sei o nome do cara. Daí eu olhei assim, não consegui identificar o número da OAB dele, nem o nome certinho pelo nickname dele lá da rede social. Aí consegui, com muito custo, achar. O cara tinha 13 processos. Ele tinha tirado a OAB fazia 6 meses. E eu falei assim, cara, é isso que a gente está enfrentando hoje, essa concorrência que a gente tem, né? Então, e a causa era uma causa complexa que eu não pegaria quando, na época de ser Outra formado. coisa, o advogado milionário demais também desconfia ultimamente. Sim. Você sabe que essa daí foi muito legal, né? Porque eu ouvi de algumas pessoas, porque você tá advogando errado, porque como é que pode o cara assim, assado? Eu falei, então, cara. O cara comprou uma ilha. Eu já rejeitei muitos contratos de empresas grandes que pagavam, pasmem,
R$15 por processo por mês. O advogado me ligou uma vez, a gente conseguiu numa ação trabalhista, pedir a exclusão do cliente dele no polo, era um terceirizado. E aí o advogado me ligou e disse, doutor, mas você tá louco? Eu, como assim? Falei, desse contrato aqui, você cobrou R$500 pra fazer audiência, eu ganhei R$15 só. Porque eles recebem a partir da audiência até o encerramento do processo. Ele falou, doutor, a regra é a seguinte, a gente nunca quer sair do processo. Caralho, aí eu descobri isso e falei, meu, então, adeus, não tenho mais interesse. Mas fora isso, outras coisas também, né? Que é usado a advocacia e que é cedo ou tarde cai. Não vai, não vai. Não, isso não longe, dura, né? Não dura. Ultimamente, um mercado bom para lavar dinheiro é o imobiliário, né? É um chuchuzinho, né? Mas tá acabando a Tá teta, acabando. né? Porque Santa agora Catarina, a gente tem no balneário. Isso. A gente tem o Pix, né? Que foi regulamentado lá pela uma lei de 2022 do ICMS, que ela 100% dos Pix retroativamente vão ser monitorados e vão ser enviados para a Receita Federal. Então, 2017 vai ser uma festa, assim, tá? 2027, perdão. Vai ser uma festa que eles vão falar assim... Como é que entrou? Andressa Santos, você declarou aqui no teu imposto de renda 200 mil de faturamento no ano, mas passou 2,4 milhões de reais aqui. Como é que você justifica? Olha, quem dera, viu? Aí você falou assim, não, aqui foi Arras que eu fiquei na minha conta, mas eu devolvi pra parte depois. Mas vai ter muito problema, né? E até a gente fala também da reforma tributária. Porque às vezes fica o sinal do negócio, fica o aluguel e daí depois, né, do aluguel, assim, não é tudo, faz o repasse, né? Então, vocês têm uma movimentação na empresa, né? Lógico. E agora com a reforma tributária, olha como é bonito o direito, né? Na reforma tributária vai ter um negócio que chama split payment. O que é isso? Você não precisa se preocupar, Andressa Magalhães, em pagar o seu imposto. Quando eu transfiro o dinheiro para Vanessa, já ele divide, vai uma parte para ela e uma parte para o Estado. Então, o advogado vai mais ter que recolher o imposto. Já vai vir debitado ali, ó, na hora. Nunca mais uma DARF. Mas aí fala assim, vai ser retido na fonte. Eu falei, não. Não é retido na fonte, porque retido na fonte a empresa fica com o dinheiro, depois ela paga o boleto, né? Não, na hora do pagamento é ao vivo. Ao vivo. Mas olha, você vai ter uma conta corrente, que você vai olhar lá com o Estado, como é que você tá, como é que tá seu crédito e débito. Então é fantástico, pessoal. Pessoal que como usa, eu falei, que usa às vezes o os Estado impostos. faz com esse dinheiro, né? Não, mas não é. Não o que é acontece. A gente usa o dinheiro do imposto, no final do mês a gente paga, Isso, né? O pessoal usa e depois usa como capital de giro. A maioria das lojas, que se você for ver posto de gasolina, tudo é capital de giro, é para pagar ali no dia a dia. Você vai pagar no mês seguinte os impostos, né? Sim. Muitas vezes ainda refis, acho que não vai precisar mais, Não né? vai precisar, vai ser retido na fonte. Então, assim, a única certeza é que essa semana tá melhor que semana que vem. Aguardem 2026 aí pra vocês verem. Eu acho que o pior, acho que ano que vem vai ser fantástico. Peguem esse podcast aqui como vai entrar corte também? E gravem e me cobrem. O ano que vem vai ser o melhor ano do Brasil da última década. Você vai ver esse país pujante, todo mundo recebendo dinheiro, empresários, Pronamp a dar com pau, gás, né? Agora vai ter o gás. No ano, quando teve a última eleição, foi a picanha. Aí nesse é o gás, no outro vai ser o carvão e a churrasqueira. A energia. Que eles vão dar. Mas então vai ter o gás e vai acontecer o quê? Redução do IR na pessoa jurídica vai ser só acima de 5 mil. E que é um 27, nada, né? 27 o que vem? Tributação sobre lucro, né? Que não vão deixar escapar. A implementação, ela começa agora, 26 já vai ter lá 1%, vai ser o do IBS e do CBS, mas aí 27 eles vão evoluindo. Então, assim, acho que 26 vai ser fantástico, vai dar para ganhar muito dinheiro, mas 27 é o ano de você ir lá morar com os filhos. Na Espanha, na Eu vou Europa. aprender, talvez ao longo do ano que vem, a cortar grama, daí você precisar de um jardineiro lá, vou lá cortar grama na Espanha. Vai receber em euro, né? Vai receber em euro. Mas vai ser um ano complicado. Realmente é um ano político que eles vão abrir as torneirinhas, né? Vão. Igual fizeram na época da Dilma. Mas eu digo assim, o empresário que não está organizado tributariamente, a tua empresa, eu tenho incorporadores aí que estão pagando fortunas em consultorias para entender como que vai fazer a gestão. O permutante, como que vai receber a unidade, como que ele vai... porque o loteador recebe a longo prazo, né? Ele faz um parcelamento direto com... A verdade vai ter uma implementação da questão do livro caixa, né? Então, por exemplo, assim, quando você vende lá um produto hoje, você recebe uma nota de entrada e você emite uma nota de saída.
você acaba pagando imposto na cabeça, né? Então, essa pelo menos é uma coisa boa. Então, se você pagar lá em 12 vezes, receber em 12 vezes, você vai conseguir pagar o imposto em 12 vezes. Mas isso só a partir de 33. Mas regime de caixa, né? regime Não de de caixa. competência. a loteadora faz em 15 anos um lote Isso. parcelado, direto, Uhum. né? Então, eles estão, assim, uma incógnita ainda de como é que isso vai... O que que vai mudar tanto, né? E assim, ó, os empresários que não tiveram organizado com o sistema informatizado, Uhum. tudo certinho, emissão da nota, que muita empresa aí, você vai nos bairros, o cara não dá cupom eletrônico ainda, é tudo A gente ou ainda ouve informal no ou... próprio mercado imobiliário, né? Pra gente ficar em casa, você chega lá na escritura, daí o cara fala assim, por qual valor que você vai passar a escritura? Como assim? Mas é um inventário, vamos declarar por menos? Daí eu sempre falo assim, e você vai fazer o quê com o imóvel? Nós vamos vender. Eu falei, então já burro, faz pelo Vai valor ser cheio. lá já na faz o valor frente. cheio. Porque Eu daí digo, você não já vai pagar faz... ganho de capital de 15, né? Já faz a valor que vai perto do que vai vender, porque senão Senão você tá ferrado, tá né? ferrado. Mas E- isso reforça a importância, de novo, de ter Uma assessoria. consultoria efetiva, né? Eu tô dando aula agora na PUC de Minas, de incorporação, na matéria de Ah, que incorporação legal. imobiliária. E foi bem interessante, porque na última aula que eu dei agora, tinha uma advogada que atua em Minas. Uhum. E aí eu comecei a mencionar algumas coisas e pude notar Você o parecia quanto... uma alienígena. Isso. O quanto o nosso mercado, especificamente eu entendo Curitiba, assim, porque Santa Catarina é outra Sim. realidade É outra também. vibe. Então, assim, o quanto é profissionalizado, no sentido de a gente tem, as incorporadoras procuram agir corretamente, e aí ela me contando assim, não, mas olha só, nem é incorporador, né? O incorporador disse o seguinte, ele pegou o terreno, ele não passou para o nome dele porque ele não queria pagar ITBI, e aí ele fez meio que um contrato associativo, e dentro desse contrato associativo, ele ao mesmo tempo ele fazia a gestão da SPE, e aí ele disse, não, eu não vou botar o terreno no meu nome porque eu vou ter que pagar ITBI. Então, na verdade, o terreno fica no nome do terrenista, do proprietário atual. E aí eu comprei unidades e depois, quando terminar, eu transfiro já para o nome de cada um. Assim, Tudo errado. tudo, E absolutamente. tudo para dar errado também, né? Exatamente, tudo errado, sem patrimônio afetado. Eu falei, mas tem patrimônio afetado? Não, não tem nada, não tem nada. Se Então, morrer assim, jeito no caminho... Você sabe que um cliente meu fez uma Mas isso em Santa SPE? Catarina acontece, Não, doutora. em Santa Mas Santa Catarina Catarina é acredito, normal. Teresa. Eu tinha um apartamento de 1.800.000 ano passado que não tinha nada. O terreno estava no nome da família antiga ainda. Eu não sei como eles ligaram a luz. Sem alvará de Mínimo. construção, né? Nada. Desconfiando, não tem nem alvará de construção. Não tem nada. O prédio pronto lá e não tinha nada. Lá garantia sou Joe. E tem um cliente que ele contratou uma grande contabilidade aqui para fazer a gestão da SPE. E eles não leram que na SPE não tinha o imóvel integralizado, Nossa. o terreno. E estavam assim, rolando e tal, e não, porque daí vai sair o RI e tal, não sei o quê. Aí peguei e fui lá, e eu fui atendido por uma advogada, contadora, doutora na área tributária. Eu não entendi qual que é a sua dúvida. Eu falei, não, eu não tenho dúvida nenhuma. Você que tem. Daí eu falei, leia esse negócio. Daí ela leu umas 10 vezes, assim. Daí eu peguei a matrícula, assim, e falei assim, lê agora aqui. Daí ela leu, mas eu não sei, porque tá aqui a matrícula, tá aqui a SPF. Falei, então, mas eles tinham que estar assim, ó. Eles estão assim, ó. Tá a escritura no mundo e tá a SPF no outro, eles tinham que estar assim, ó. Não, é que era a fulana que cuidava, que daí a gente mandou embora. Cara, e o meu cliente, metade final da obra, já meio sem grana, gastou, acho que foi 128 mil o boletinho lá. Beleza, né? Então, assim, acho que é fundamental você pensar, se é o dono do terreno e você não tem aptidão para investimento, venda. Mas vou vender mais barato. Mas venda, cara, coloca na poupança lá, faça o que você quiser. Agora, se você tem aptidão de investimento, você tem essa veia de investidor, o melhor negócio do mercado imobiliário é a incorporação. A permuta também, né? Receber em unidade futura, né? Que é uma boa. Só que realmente tem que estar um negócio bem feito, começar né? certo. Empresa Né? certa. Isso. Muito costuradinho. Isso. E como é que a gente costura certinho esse negócio?
como é que você... Qual que é né, a tua visão, assim? A Do fórmula. ponto de vista do terrenista, né? o básico, a due diligence inicial, você ter a due diligence. A due diligence, para quem não sabe, é você puxar a capivara da empresa, Isso, eu né? trocando A nota de rodapé do A nota de Douglas. rodapé. Puxaram com a capivara. Isso. E é fundamental que a incorporadora, né, ou construtora que vai criar lá essa empresa junto, no mínimo, extrato bancário da empresa, né, e o DRE. A gente foi receber uma documentação e aí sabe aqueles projetos que vocês fazem lá no ChatGPT hoje? Projeto do prédio pronto e tal. Uma imagem 3D lá. Inteligência artificial. 10 dias para conseguir o alvará. Falei, cara, os caras tão Aonde? rápido. Então, ninja. 10 dias para conseguir o alvará. Nem lá em Matinho saiam desses. Aí, O papel aceita due tudo, né? diligence. Daí ele mandou lá o contrato social desatualizado, ou mandou o primeiro contrato social da empresa e tal. E aí tinha um capital social lá de 4 milhões. Beleza. Não tá tão ruim. Aí, uma obra de 100. Opa. Beleza. Mas tudo bem, vai. Não atualizou, enfim. Aham. Aí a gente... Não, então tá. Então eu preciso saber agora, né? Você vai startar ali, vai gastar 400 mil de alvará, projetos, bababá. Eu quero saber como vai ser. Não. Conto com a expertise da corretora para vender as unidades na planta. O Eu falei, então... dinheiro Mas é que a gente, antes de vender na planta, a gente tem que ter a planta, né? Tipo, como é que você vai vender uma coisa na planta se você não tem a planta? Cara, o cara não tinha nem dinheiro para pagar os projetos. Meu Deus. Aí eu falei, não, mas o extrato bancário. Não, acabei de entregar um empreendimento. Cara, entregou assim, cheio de dívidas, cheio, assim, ferrado. Foi pro meu cliente assim, falou, não, mas a incorporadora que mais ofertou 19%. Eu falei assim, então, teve alguma que ofertou 10? Pega essa de 10 que essa vai te entregar. 10 não digo, mas que um 12, 14, Não, mas tá né, ótimo perto já. dessa, cara, qualquer coisa é coisa. Né? Realmente, Então, o pessoal é mais Aí agressivo, vamos falar da due tá diligence, desculpa. Não, mas acho que puxando o gancho, isso é uma coisa bem importante, porque é óbvio, faz parte do mercado. Quem vende o seu terreno quer pedir mais. E quem compra, quem negocia, quer colocar o valor para baixo. Né? Ou pelo menos fechar a conta, né, doutora? Isso. E vai ter custos, aí né, uma questão importante. Não é fácil também, né? E aí uma questão importante que é fechar a conta, como você falou, Andressa. E muitas vezes o terrenista acha, não, mas o incorporador quer só pegar aqui a minha fatia. Mas no exemplo que você deu, a proposta melhor era daquela incorporadora, que nitidamente era que não ia cumprir, não ia entregar. Ia dar dor de cabeça. Aí daqui a pouco ele transfere para a SPE aquele empreendimento, esse incorporador assume outras dívidas, não faz um patrimônio de afetação, você daqui a pouco a pessoa perde o terreno dela, que muitas vezes é a economia da vida, e não É o bem da família, né? Fora Às vezes o estresse, né? Sim. Não, e não resolve mais. Vai É um perder a negócio saúde. que realmente Sim. virar 10 anos de um processo judicial é facinho uma coisa A gente dessa. teve um caso, lembra que o cara pegou e não tinha cronograma também, né? E aí não tinha cronograma o prévio, que a gente gosta de 2 cronogramas. Um cronograma prévio, a gente assina aqui hoje, aí você vai em 90 dias levar para a prefeitura, e aí lá na prefeitura, cada protocolo você tem mais 90 dias para resolver e tal, a gente fica nessa 2 anos, tá tudo certo. Não, em 6 meses sai, não sai. Né? Empreendimento grande e tal, não sai. Difícil. Aí, e o da obra, né? Sim. E daí você olha no da obra, mas e qual cube que você vai usar? Não, é altíssimo padrão. Você já vendeu uma coisa que seja baixo padrão? Ninguém vende. Né? Você olha Tudo Minha é alto Casa Minha padrão. Vida hoje é altíssimo padrão. Então você tem que colocar lá, mas eu vou ter 10 unidades. Cara, 10 unidades com piso 30 por 30 é de 600 mil. Com um Branco Paraná de mármore é 2 milhões. Tem que enquadrar no cube certinho a categoria. Né? É. Mas é muito, muito problema e que eu digo assim, o incorporador, ele só vai ver o dinheiro dele mesmo lá no fim. Isso. O incorporador que está muito rico no começo, desconfia. É complicado, né? Incorporador de Porsche, o cara tá gastando dinheiro da próxima obra. O cara fez um prédio, já tá de Porsche. O dinheiro do próximo prédio, ele tá na Porsche dele ali. Né? Porque é um excelente negócio você montar uma pirâmide, a parte de incorporação. Também. Você faz o quê? Você abre 4 prédios, aí você pega o dinheiro do quarto e você termina o primeiro. Aí você precisa de mais 4 para fechar o segundo. E assim, e a Santa Catarina. Até a hora que se quebrar, né?
É. Não, até a hora da vide dor de o que está barriga, né? acontecendo, né? O esquema do Ministério HECO, Ministério Público de Santa Catarina, né? A Uhum. suspeita lá do desvio de 90 90 milhões. milhões. O cara não entregou 90 nenhum milhões. prédio. E é legal porque 90 milhões no mercado imobiliário é troco, né? Não É é pouco muito. dinheiro, É, né? não É é. fácil você dar um golpe muito alto, né? Eu tenho, só de Santa Catarina, acho que eu devo ter uns 18 processos em andamento hoje, por não entrega de obra, ou atraso, ou entrega de coisas diferentes do que tinha sido contratado, assim. É. Bem complicado. Fica em Curitiba, compra aqui. Aqui é o mercado maduro, né, doutora? Sim, Muito bom. Trabalha é. dentro das 4 linhas. E assim, eu vou vender aqui Não um, tem aquela um valorização e nenhuma velocidade de empreendimento. venda, mas Vou tá ali. fazer uma propaganda gratuita aqui para um amigo. É empreendimento que vende cota. Ah, olha, compre aqui cota. Cara, não existe vender cota. O cara tá querendo te colocar de sócio numa enrascada, tá? Isso. Lógico, tem muita gente que é sócio Isso. de SPE, tranquilo, mas assim, é outra pergunta. Ah, não, eu comprei um apartamento. Não, você não comprou um apartamento, você comprou um pedaço do problema, da obra, né? Então, não existe... E outra coisa, não existe pré-lançamento. O imóvel, ele é lançado. Então, por exemplo, agora teve o lançamento do AIA, qual que foi? A Mintas? Lançou semana passada. Você chega lá, tem o registro de incorporação bonitinho. Sim. Tá tudo documentado, você pode pagar para consultor. Beleza. Agora, chegou no cara lá, e tem um picareta em Curitiba aqui fazendo propaganda paga no Instagram. Não, vem aqui comprar sua cota do seu apartamento. Cara, não existe isso, tá? É golpe. O cara devia estar preso. E o corretor de imóveis, ele é cúmplice, né? Isso. Na lei de incorporações, o corretor, aí fala divulgação, todo mundo que está ali na cadeia. Ele vai ser solidariamente responsabilizado por devolver o dinheiro e é crime contra a economia popular. Isso. Só isso. Tá fácil ser corretor hoje em dia. Sem contar que quem vende as cotas, né? Ele está fazendo uma oferta pública. Isso, e a questão da oferta pública é matéria regulada pela Pela CVM. CVM. E para você fazer isso, você tem ou faz um vinho fundo, ou eventualmente um crowdfunding, ou alguma coisa, né? Mas tem que ter autorização do Tem que CVM, ter nem eles têm. autorização. Ou a tokenização, que está tão na moda. O pessoal Eu fala. quero fazer um de tokenização, porque assim, se os caras fazem pirâmide com Bitcoin, você já pensou com imóvel, que beleza que vai ser, né? E assim, ó, eu até quero trazer um especialista aí, porque é o seguinte, é impossível existir tokenização no Brasil, porque o registro de imóveis não vai, ele pode até subdividir 1 milhão, mas ele vai cobrar um imposto sobre isso. E aí o negócio vai cair por terra. Porque se eu penso num token, eu tô pensando numa transação imediata. Então, eu compro um token agora de manhã, na hora do almoço eu troco por outro, tal. Então, agora, se eu for fazer isso ligado ao registro de imóveis, né, ligado ao direito real, você imagine você fazer essa transação de cotas. É impossível, porque cada vez que você chega no cartório é 15 dias úteis. Não, e uma matrícula de 5.000 folhas. Isso, é óbvio. Imagina você tirar uma atualizada. Eu vou te perguntar assim, você não quer falar de tokenização? Eu falo assim, cara, eu prefiro não falar porque eu vou falar mal. Melhor ver como é que vai dar, né? Porque... Não, porque é impossível. Eles assim, querem copiar umas coisas e... Não dá certo, cara. O nosso... É que eu acho assim, existem... Né, diferente. Porque a proposta da tokenização não é a do cartório, né? De você fazer esse registro, existe... Mas eles estão vendendo como se fosse uma venda de propriedade de direito real. Essa que é a minha crítica, né? Isso. Que não é. Ou é uma coisa ou é outra, né? Porque, na verdade, assim, a estrutura da operação pode ser uma coisa, mas para você ter um marketing para vender, a linguagem tem que ser outra, e aí é onde as coisas se distanciam e se desvirtuam. Claro que se você tiver uma estruturação, porque também a gente sabe que na incorporação, como a Andressa falou, a gente sabe que o incorporador ele vai se capitalizar no final, dependendo ele precisa do funding para poder gerir startar essa operação. E aí a gente tem um leque de opções. E se ele for sério, ele pode se utilizar desse leque de opções, se ele tiver dentro, né, regras de compliance, se ele faz as coisas de acordo com a legislação, não tem nenhum problema. O problema são esses desvirtuamentos de gente que começa. Então, eu até a época da tokenização estava mais em voga, eu me lembro que uma senhora, saiu até uma matéria no Valor Econômico, que a senhora disse, uma senhora... diarista, assim, ela diz, eu fui lá e comprei agora
tokenizada, era alguma coisa nesse sentido. E, na verdade, não era aquilo. É exatamente Era uma isso que o pirâmide. Douglas Cara, falou. isso é uma pirâmide. Ela comprou uma cota, na verdade, não ia ter o nome dela lá na matrícula, então a pessoa com a informação Gastou a economia totalmente dela. É. equivocada. Então, e o problema são os golpes disso, É. as pessoas O- E serem é Exato. engraçado que sai um vídeo de golpe, né? A pessoa perdeu 200 mil reais no golpe. Daí sempre tem um comentário assim, como é que uma pessoa dessa tinha 200 mil reais guardados? Isso. Porque assim, pega a pessoa inocente mesmo, né? Sim, Que não tem a sim, prática, sim, né, sim. de mercado. Né? Sim. Mas E vai aí, vir... de novo, é aquilo que a gente fala, é importante você ter um profissional do teu lado, Sim. seja, né, o advogado, alguém te orientando e te assessorando, porque quem oferece é muito atrativo. A Sim. proposta é Sim. atrativa, seja do terreno, olha, 19% de permuta, nossa, eu vou fechar. É porque Ele fica vai- até cego, ele não Uhum. consegue enxergar. Não, e o advogado pode dizer, não, mas veja, tem que tomar algumas cautelas. Não, doutor, mas ele me ofereceu, como você Foi o falou que no mais ofertou. exemplo, É. ele estava propenso a fechar com aquele que mais tinha ofertado, sem Ô, conseguir enxergar. Vanessa, é legal a gente estar algum tempinho na área, né? Porque os picaretas às vezes rodam, mas eles voltam, né? Sim. Outro dia um cliente meu me ligou desesperado. Ele me ligou acho umas 8 vezes. Eu preciso falar com você urgente, porque eu tô com o negócio da minha vida na mão e eu falei assim, cara, é golpe. Eu nem via. Não, pelo amor de Deus, que eu não sei o que e tal. Daí ele me ligou. Ele fez uma permuta de um apartamento por um terreno. E aí vou chamar de quadrilha, né? Essa quadrilha pegou, veio e falou assim, não, olha, a gente vai fazer aqui a permuta e se você quiser, a permuta é 22%, a gente paga 18% na hora que sair nos alvarás. A gente só precisa de um contrato de 2 anos para a gente poder dar entrada na prefeitura. Que aí tá o golpe. Porque o que o cara faz, o que essa quadrilha fazia? Eles tinham lá, por exemplo, a exclusividade, eram corretores de imóveis, inclusive. E eles não tinham uma incorporadora, tal. Aí eles pegavam e iam aqui e Bate ali e tentavam fazer a revenda disso. Aqui em Curitiba não tem, mas em São Paulo tá tendo muito golpe. O cara aluga um imóvel, às vezes até no Airbnb, Pra mostrar. e aí para mostrar, daí Uhum. vem lá o corretor, olha, vale 2 milhões, o cara tá precisando de dinheiro, precisa de 800 mil. E aí alguém mesmo, às vezes até o próprio corretor, acho que em São Paulo até o próprio corretor comprou, o cara falou, não, dá 10 mil de entrada, deu tudo certo. O cara pegou 10 mil, pôs no bolso. Mas esses dias um cliente meu me ligou com uma série de terrenos. Daí ele falou, Andressa, o cara mora lá não sei aonde, país lá, um país bem diferente, assim. Perto da Rússia, Gabão do lá na Ucrânia, lá sei lá que país que tava. E tem alguns imóveis em Curitiba e quer vender. E o valor que ele me pediu é assim, barato demais, assim. Ele disse que precisa de dinheiro rápido. Tem esses imóveis em Curitiba e precisa de dinheiro rápido. Daí eu falei, mas quais são os imóveis? Esse me passou os endereços. Daí eu falei, mas estranho, porque esses imóveis não tem anúncio deles. Como é que o cara quer vender rápido se nem anúncio ele tá? Porque eu peguei pelo endereço pra ver se tinha sim. anúncios, né? Não tinha nenhum imóvel anunciado. O que era o golpe do cara? O cara pegou no Google, endereços aleatórios, ligou para uma pessoa que estava ofertando um imóvel, que era o meu cliente, que tinha um outro imóvel, assim, no LX, e falou, eu tenho esse terreno. Ele pediu 200 mil por 6 terrenos. Nossa, que legal. Daí eu falei, não, eu acho que não tá certo. Daí eu falei, vá nos terrenos, vá nos imóveis, veja com os vizinhos, o que é a história desse terreno. Não batia. Falou, não, esse terreno aqui é do fulano, mora ali do outro lado da rua, outro morava no imóvel mesmo, outro... Quer dizer, se a pessoa se deslumbra... Isso. Eu falei, Se ferra. às vezes o cara tá lá na cadeia ali no Rio de Janeiro, dando esses Tá golpes, pensando só criando no golpes golpe. diferentes, porque todo dia vem um golpe diferente, né? E às vezes se deslumbra, vai lá, não, vou ficar com os 6 aí, 200 mil, eu Imagine. pago aqui, fico com 6 terrenos, imagine. O- Nenhum Não, terreno não nenhum valia preço isso. Sim. Ah, O Emílio do Pânico mandou mensagem que falou que a gente tá diminuindo a a audiência, audiência do deles Pânico. lá, que eles já começaram meio-dia. Ah, meu Deus. E eu queria Tem falar. mais gente que a gente vai lá. Queria falar um pouquinho só dos livros antes da gente encerrar. Ai, a Eu voz até da me sinto Ivete. bem constrangido aqui na minha condição de homem submisso. Que não tem de livrinho que não tem ainda. nenhum livro, né? Ó, a voz das mulheres no direito imobiliário, viu? E é Olha um aí. livrão, super livro. Muito bom. Então, a gente tem esse livro aí, eu tenho um artigo, eu falo sobre o compromisso de compra e venda, né, da Legal. incorporação imobiliária, esse é o artigo, é uma coletânea. O prefácio é do professor Salomão, Legal. todo mundo conhece aí, é alguém que atua bastante, Sim. é mentor, dá Sim, cursos, sim. né?
E a gente tem a Érica, então tem um time aqui que está aqui junto com a gente aqui para falar sobre matérias de direito imobiliário. Advogadas imobiliaristas. Exatamente, Né? advogados Hum. imobiliaristas. Pela Pela editora Imeta, a mesma editora Que a gente aí, fez também, olha. ó, das Confras aí. Vamos agradecer também a Melissa também, né? A Mel aqui, que Tá sempre... Ajuda mesmo. A editora dela é especialista em mercado imobiliário e mulheres, mas agora ela tá fazendo com homens também, Douglas. Fica a dica. Fica a dica. Já conversei com ela, mas assim, vai dar bastante trabalho fazer, viu? Tô meio preguiçoso. Tô só um peão. Vou fazer um, meu. Faz um lá. Mas A Andressa Magalhães faz, eu assino. é. E vocês, meninos, têm livro também ou não? Temos livros aí, ó. fortalecendo. Eu quase ganhei lançamento. 2 vezes esse livro aí. Vamos ver se hoje eu vou ganhar. Vamos ver se hoje ele ganha o livro, porque imagine, ele não ganhou o livro ainda. Mas nós lançamos na Conferência Estadual das Corretoras de Imóveis, foi lançado Fortalecendo Laços e Construindo Sucesso no Mercado Imobiliário. E vamos ver se a gente faz mais 1, mais 2, mais 3 aí. Maravilha. Haja livro para andar depois no porta-mala com livro, né? Isso é bacana que cada uma vai ter o seu espaço história, aqui, né? né? Então fica E bem esses livros vão diversificado. muito longe. Sim, claro. Eu tive livro que foi vendido no Cúpula, foi para o Brasil inteiro, foi até para fora. Legal. E assim, vai ficar na prateleira de alguém, né? Então, Sem dúvida. E é aquela questão compartilhar conhecimento, né? Às vezes a tua dificuldade, o teu conhecimento ajuda um outro profissional, né? dá um No insightzinho mercado ali. que tenha anos ou que esteja começando. Então, a gente fala hoje de coisas que são fáceis de acesso, né? Sim. Internet, facilidade, livros. Uhum. Quando nós começamos não tinha tantos, né? Nada, então, não. É bem difícil a literatura, né? Sim. E sabe que eu tô fazendo uma pós-doutora também em incorporação imobiliária, né? Não tem literatura. Não tem livro sobre incorporação. Não Vamos tem. lançar um de incorporação? Vamos. Vamos fazer uma 3 mãos. Um curso de incorporação imobiliária É. um Daí a gente faz uma mentoria e arrasta pra cima. Uma vaga de pré-lista. Estamos abrindo, inclusive, agora. Uma caixinha de perguntas. Aqui Os tem primeiros conhecimento. inscritos vão ter um desconto. Isso. O curso de R$ 3.800 vai sair por nós. Gente, é brincadeira. É verdade. Tá? Vanessa, se você tá com alguma curso, palestra aí para divulgar para o pessoal aí em breve ou não? Vai ser só a nossa de novembro. Vai ser a nossa de novembro, então. Nossa de novembro. Ó, então vocês vão Anota para aí. fora em novembro. Vamos voltar Não, por aí? é dezembro a gente vai Então, viajar. ó, a gente vai organizar e vai ter uma em novembro, hein? E deixa pra gente as suas redes sociais abertas, rede? Sim, As redes são sociais, o abertas, escritório também. Então, E suas palavras finais aí do nosso encontro de hoje, do nosso Podconfras. O pod passou tão rápido, né? Passa, né? Então, meu Instagram é Vanessa Lois ADV, né? É somente isso. LinkedIn também só o meu nome, Vanessa Tavares Lois. E fica o convite aí para vocês me seguirem, acompanharem lá o que a gente faz e procura divulgar, seja pelo Mulheres do Imobiliário, seja pela REACH Desenvolvimento Imobiliário, ou seja pelo escritório mesmo no exercício aí da advocacia. As palavras finais, primeiramente agradecer, né, a oportunidade, parabenizar tanto o Douglas quanto a Podconfras, as Andressas, né, por estarem com a gente no Mulheres do Imobiliário. E aí eu vou fazer um pequeno parênteses, né? Acho bem importante, desde quando nós começamos em Curitiba o movimento, a gente viu vocês próximas a nós, caminhando ali junto com a gente, participando dos nossos eventos, considerando justamente que as propostas também são diferentes, né, das confras pro Mulheres do Imobiliário. Mas o mais importante é quando você consegue as pessoas se unirem, né, ou estarem no mesmo ambiente, caminharem, se respeitarem profissionalmente, terem o seu espaço, né, e o seu propósito específico. Então, eu queria agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui hoje. O Douglas, tanto quanto aí no Podconfras, quanto no Podstart lá também, né, participando, divulgando essa oportunidade que você tem aberto para que outros profissionais, advogados, essa diversificação de dar voz para as outras pessoas. E eu acho que o mais interessante é que quando você abre esse espaço, quem ganha é você por conta dessa troca que se tem, né? Então, obrigada aí. Todo mundo ganha, né? É verdade. Todo mundo ganha. Pode falar as suas condições, daí eu vou fazer as minhas. Bom, o meu é a Confraria Mulheres Corretoras. Novidade, estamos com a Confraria São Paulo. Ó, que chique. Legal, já ampliando. Faria Já tem- Limer? Faria Santa Limers Santa agora. Catarina também tem, né? Vamos abrir O lá. Balneário tá startadinha, mas não fizemos uma primeira, mas São Paulo vai sair já.
E, enfim, Confraria Mulheres Corretoras. O meu pessoal, que é o profissional também, enfim, né? Entra tudo lá. Andressa Magalhães, _ corretora. Todo dia tem postagem. Todo dia sai alguma coisa, né? E eu tenho tanta coisa para postar ainda da conferência. Foi tirada tanta foto, tanto vídeo, tanta coisa. Que eu falei, meu Deus, eu não consegui fazer final de semana muita coisa, mas essa semana vai sair bastante, agradecendo os palestrantes. O Douglas foi um dos nossos palestrantes, né? E foi um evento que eu quero, já estamos pensando no ano que vem já. Sim, já tem que ter a data do próximo. Vanessa, queria agradecer você, presença, agradecer você como pessoa e como profissional também se destacando, né? A gente como mulher fica feliz de ver outras mulheres também tomando liderança, se desafiando e é muito, muito incentivador ver, né? E ver esse movimento todo. Claro, uma fazendo um pouquinho aqui, outra fazendo um pouquinho. E juntos nós fazemos grandes negócios, grandes eventos, né? Isso. Fortalecendo aí as mulheres como um todo, mas todo o mercado imobiliário também, né? Exatamente. Eu sou Andressa Santos, sou proprietária da Bens Imóveis, né? Então, Andressa Santos, / Bens Imóveis, pode me seguir lá, né? Sou também cofundadora ali da Confraria, né? Então... minha parceria aí, eterna parceria, Andressa Magalhães aí, eu sou grata também a ela também pela... Cada uma tem assim, vamos fazer tal coisa? Vamos. Aí vamos fazer tal coisa? Vamos. Então a gente vai somando ali cada uma. Uma inventa, outra topa. Bora! Uma topa a loucura da então, é uma sintonia que nós temos, que olha que é difícil ter essas parcerias que realmente, né? De liderança, né? Então... é bacana. Eu vou lançar um Instagram Andressas. Pra gente fazer tem mais um para elas fazerem as coisas juntas. As Andressas. As quase não fazem nada juntas, né? Não imagina. Pegando as palavras da Vanessa, o que eu percebo assim, os advogados eles estão vivendo lá numa bolha e não estão olhando para fora, né? Então o cara às vezes, sei lá, até tem um Instagram lá ativo, mas ele fala um juridiquês que a parte não consegue conectar. Né? Então, quando eu comecei a fazer os eventos, é muito difícil para mim falar, por exemplo, assim, qual que é o principal efeito da matrícula? É o efeito erga omnes. Só que ninguém sabe o que é efeito erga omnes, né? Mas é o maior efeito, né? Então, assim, atinge todo mundo. Então, ninguém pode falar, não vi na matrícula. Então, atinge todo mundo. E aí, eu comecei, então, a fazer o podcast lá, vinham os amigos. E aí, quando começou a vir os advogados, assim, inclusive meu marketing, assim... mas vai concorrer, ó, a Vanessa faz a mesma coisa que você faz. Eu falei, não, a gente tem públicos para todo mundo, né? Sim. E eu acho que o principal vantagem de quando você, por exemplo, vai para os eventos, participe, vá nos eventos da ESA, participe dos eventos que as meninas também propiciam, né? Tem os eventos mais fechados, mas também tem eventos, o encontro foi aberto para homens, tinha meia dúzia só, mas também foi aberto para os homens. Os podcasts, as palestras que a gente faz, as palestras que eu faço, aberto ao sempre público. Aberto, né? Porque lá, às vezes, não vai ser o que eu vou te falar numa palestra que vai te ajudar. Vai ser um amiguinho do teu lado. Pô, mas ele falou esse negócio, mas eu tô com uma outra dúvida. Aí você, né, vai receber o conselho ali, ou vai conseguir resolver a tua dor, né? Eu acho que o mercado imobiliário só cresce com isso, quando tem essa troca, né? Sim. E nunca teve tanta. O pessoal fala, meu Deus, mas tem muita coisa. Eu digo, mas então aproveite, porque nunca teve tanta informação, né? Só não colhe quem não quer. Quem não quer. E tem muita gente que tá ficando pra trás. E o cara fica assim, anos, porque ele tá discutindo coisas que a gente já tá falando aqui na internet há 2, 3 anos. E o cara não viu. E o teu cliente vai olhar, pô, mas o cara não sabe isso, ele tá aí todo dia, não tem ideia, né? O cliente sabe mais que a gente. Então, isso é um problema, né? Um problemaço. O cliente sabe mais por conta do chat GPT. Né? Não, mas é por notícias da semana, do dia, né? Todo dia estoura uma notícia. Daí você vai dizer, você viu o negócio lá de Balneário de Itapema lá e tal? Não o cara vi. vai dizer, não vi. Vamos ver, mas você não tá você inteirado do direito imobiliário. Você não tá aí no teu dia a dia, né? Então, eu digo, você não pode dormir muito.
Tem que ficar atento. 3, 4 horas no dia tá bom. Tá, é verdade. Sabe que eu tenho uma meazinha que eu programei, ela 6 horas da manhã ela já me passa o que aconteceu no dia anterior. Porque às vezes não dá tempo, né? De você estar fazendo alguma coisa, assim, não dá tempo de você olhar, mas disso assim, você tem que ver o que aconteceu já, né? E aí eu faço 2, assim, uma sobre a parte do judiciário e outra sobre o mercado também, porque não adianta o advogado também estar ali o mercado, né? A gente tem que estar ligado no mercado. E eu queria deixar o convite para vocês, todas as quintas-feiras de outubro, participar da Outubro Imobiliário, Imersão e Locações. Tive um apoio fantástico das meninas da confraria no ano passado. Nós fizemos lá na CVI, foram mais de 50 pessoas de média. Esse ano vai ter um evento ainda mais robusto, então vai ser o Sindimóveis, a CVI e a Rede Una, além de vocês também nos apoiando. Então a gente vai liberar as inscrições daqui a pouquinho, umas 2 horas, vai estar lá no Simpla. Gratuito, sempre que a gente consegue, faz os eventos gratuitos. Ainda estamos aceitando apoiadores e patrocinadores, então se você quiser aparecer lá é importante, né? Vai ser o local? Vai ser local, a gente vai fazer uma gravação, mas não vai divulgar, vai ser só depois lá, a gente vai ver dar uma mentoria. Não, mas ele não vai ser. Vai ser presencial. Aonde? Na CVI. Na CVI mesmo. Na Câmara dos Imobiliários. A gente conseguiu fechar com eles lá, então vão ser só 80 lugares. Ela não tem muito espaço físico, né? Vão ser só 80 lugares, assim, provavelmente vai lotar. Então, corra lá, faça a inscrição e participe. No ano passado, foi eu mesmo e Irene, né? Então, eu falei todos os temas lá, tá bom. Aí, nesse, eu vou contar com o Juan, Legal. Radilário, com o Bruno da Maximiza, a gente fala sobre garantias, também bem específico, né? A Luane do Escritório Brasil Paraná de Cristo, a gente vai falar sobre locações Buit Suite com o Marcelo Freitas, que é o dono da Realtor. E com a Ana Carolina Parodi, a gente vai falar sobre locações residenciais. Vai ser bem legal, então vão ser 4 encontros ali, das 9 às 19, gratuito, no Simpla. 9 da manhã? Das 19 às 21. Né? Das 7 da noite às 9 da noite. E quem chega primeiro consegue estacionar lá na CVI. Quem chegar primeiro consegue estacionar lá dentro. E no dia 17 de novembro, eu e o Juan... De graça. De graça. Muita gente não vai. Não vai? Olha que tá perdendo. E no dia 17 de novembro, esse é só para os advogados com a e tudo. Vai ser um evento na ESA, eu e o Juan, das 18 às 22, sobre contratos de compra e venda de imóveis. Aí o Juan vai fazer a parte chata e eu vou fazer a parte legal, tá? Só que esse é pago, tá? Mas a anuidade vira crédito. Isso. Vira crédito, reverte crédito. André, você podia pegar e usar a Catobi que não serve pra nada pra você ir lá no curso, né? André, você não aguenta mais fazer curso. Eu tô dormindo ultimamente. Precisando dormir. Beleza. Pessoal, e eu sou Douglas Hilário em todas as redes, inclusive os podcasts estão também agora no Spotify. Então siga lá, como diz minha amiga Andressa Santos. Curte e compartilha. Comenta e compartilha. Isso. Curte, comenta e compartilha. Sempre. Obrigado. Obrigada. Até a próxima. Até mais. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.